Hey there, here's Teacher Sam. Eu quero te dar mais uma dica para você organizar o seu processo de aprendizado de inglês para que você possa se tornar uma pessoa fluente. Eu quero falar de duas coisas hoje. Uma coisa é o estudo da gramática e outra é de sintaxes. O que é isso? O estudo da gramática tem a ver com as regras da língua, né? Os tempos verbais, quando usar o passado, o presente, os verbos auxiliares e também os preposições, conjunções. E quando você vai estudar gramática, a melhor maneira de você fazer isso é como? Duas coisas que eu quero te dar essa dica. A primeira, descrevendo lugares, pessoas, coisas, rotinas e também contando histórias. Então, se eu quero fazer treinos no passado, uma maneira muito simples de você se forçar a treinar o passado é falando o que você fez ontem. Então, yesterday I woke up, I got up, I took a shower. Ontem eu acordei, eu levantei, eu tomei um banho. Eu estou trazendo essa rotina no passado, né? E quando eu estou descrevendo algum lugar, por exemplo, então, por exemplo, eu posso dizer nessa casa, in this house there are 5 rooms, but there also are 5 bedrooms, but there also are 2 living rooms, por exemplo, né? Então nessa casa tem 4 quartos, mas também tem duas salas de estar. Então eu estou usando uma estrutura, o verbo, a estrutura there is, there are, que é o verbo haver, né? Mas eu também estou usando o but, que é o mais, também there also is, there also are. Então isso vai me ajudando a organizar o treino da gramática. Então você não treina a gramática pelas regras, mas você treina criando. Por quê? Porque vamos dizer que você falou e você errou algumas coisas. Você vai pesquisar, vai pegar feedbacks, né? Sempre é importante você ter pessoas treinando com você, pessoas que vão te ajudar nesse processo. Mas, ou você vai pesquisar isso, e aí você vai contando a mesma história de novo, e depois você vai usando essa mesma estrutura em outros contextos. Isso vai gerar a abrangência e você vai conseguir criar corretamente com a gramática, mesmo que você não tenha o domínio da explicação teórica das regras. A segunda coisa então é a sintaxe, que é a organização das frases, né? Como é que eu monto as frases de uma forma simples? Por exemplo, eu trabalho, I work. Eu trabalho aqui, I work here. Eu trabalho aqui todos os dias, I work here every day. Eu trabalho aqui todos os dias das 8 às 6. I work here every day from 8 to 6. Então eu vou aumentando as frases, vou criando frases diferentes e organizando as frases. Eu vou percebendo, por exemplo, algumas diferenças que tem do inglês para o português. Por exemplo, ela é uma pessoa bonita, she's a beautiful person. Em vez de eu falar person beautiful, eu falo beautiful person, né? O adjetivo vem antes, né? Então eu vou pegando esses detalhes e vou criando e vou testando e vou tentando de novo e tentando de novo, e eu vou organizando as frases, eu vou montando as minhas frases na ordem certa, eu vou criando mais e mais frases, parágrafos, e aí eu vou trabalhando cenários diferentes, falando de pessoas, falando de amigos. Você pode descrever o seu your boyfriend, your girlfriend, né? Ou você pode falar do seu pai, da sua mãe, você pode falar do seu trabalho, você pode falar da sua cidade, você pode falar do máximo de pessoas, e vai criando as suas frases e vai corrigindo onde é que eu estou errando, onde é que eu coloquei as coisas na ordem errada, né? Então eu vou conectando aqui as estruturas gramaticais com a construção de frases, e quanto mais você vai fazendo isso, falando e criando contextos que você vai repetir de novo, e você vai criando novos contextos para usar estruturas parecidas, isso vai te dando a aquisição, o domínio, a abrangência da construção de frases, das conexões de sinapses e de ideias. Isso vai fazer então com que você fale com segurança, isso vai fazer então com que você fale com confiança, e isso vai fazer com que você fale com naturalidade, ok? Você quer começar a fazer isso? Participa da nossa degustação da fluência, onde você já vai ter lá estruturas que você vai começar a treinar de uma forma dinâmica, uma forma prática, estudando gramática, estudando também roteiros para construir suas histórias, e você vai receber feedbacks, você vai receber ajuda, e isso vai ajudar você a ter mais confiança, mais segurança e saber para onde ir para fazer a aquisição da fluência. Curte esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a ele também, e não deixe de nos seguir também nos nossos outros canais, no nosso canal do YouTube, no nas nossas experiências que nós vamos dando para vocês, porque assim você vai usando essas ferramentas para que você possa atingir os seus objetivos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Bye bye!